Todos nós sabemos que às vezes a criançada passa dos limites e muitos pais acabam dando aquela velha palmadinha. Mas isso está com os dias contados. É que uma lei está em discussão no Congresso Nacional e, se for aprovada, fica proibida a agressão física dos pais com os filhos. Para falar mais sobre esse assunto, aqui no nosso estúdio, a advogada Poliana Queiroz. Olá, Poliana, muito boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Então, uma palmadinha que um pai dá no filho, isso vai ser considerado agressão física, caso essa lei seja aprovada? Não. Agressão física, não é? Não de acordo com o que está estabelecido no Código Penal. Na verdade, esse projeto de lei visa coibir aquela violência doméstica moderada, porque a violência doméstica imoderada, que é aquela que o pai exagera um pouco, já está tipificada no Código Penal, já é considerada crime. Na verdade, a lei visa coibir e erradicar aquela velha palmadinha do pai, mas não vai haver uma penalização, uma pena efetivamente para o pai que dá uma palmadinha no seu filho, não é? Mas isso vai ser relacionado assim, vai ter algum grau de agressão? É considerado que tipo de agressão? Na verdade, é qualquer tipo de agressão. Puxão de orelha? Isso, na verdade sim. Porque o Código, as leis, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como o Código Penal, já estabelece, já proíbe aquela violência doméstica exacerbada. O projeto de lei visa coibir qualquer tipo de agressão física contra criança ou adolescente. Na verdade, trata-se mais de uma prevenção, de uma orientação aos pais. A intenção da lei é orientar os pais e educar os pais a tentar educar os seus filhos de maneira não violenta. Certo. Quando alguém é agredido, o procedimento corriqueiro é ir até uma delegacia, prestar uma queixa. Nesse caso, como é que vai funcionar na prática? Sim, se trata de uma criança, né, que é agredida. Como é que vai funcionar a denúncia, digamos assim? Na verdade, o mesmo procedimento que se daria numa violência mais exacerbada. A criança ou o vizinho, não só a criança, mas o vizinho, algum parente que presencie tal agressão, pode procurar o Conselho Tutelar de sua cidade ou a Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, caso exista essa delegacia ou qualquer outra delegacia. Mas é aconselhável que procure o Conselho Tutelar. É possível que isso demore muito para as pessoas, assim, realmente colocarem em prática, porque é uma coisa histórica, né? Eu, por exemplo, levei um bocado de palmadinha de chinelo da minha mãe. Confesso que eu também. Pronto. E muitos dos telespectadores também, né, devem estar dizendo em casa. Então, isso é possível que as pessoas demorem a realmente aplicar, a seguir essa lei? Isso vai depender muito do poder público, porque o projeto de lei também estabelece que o Estado tem a obrigação de fomentar políticas públicas e de criar políticas públicas no sentido de orientação aos pais e de prevenir esse tipo de violência, não é? Nós temos uma sociedade patriarcal que cultua mesmo o ensinamento através de uma violência moderada. Então, o que a lei visa é a orientação dos pais no sentido de erradicar esse tipo de violência e de orientá-los a educar seus filhos com outra vertente pedagógica. Tá certo. Bom, eu vou dar uma paradinha nessa nossa conversa, tá ok? Mas não saia daí. É que agora nós vamos conversar com a repórter Renata Torres, que está na rua e vai contar algumas experiências de algumas mães, né, Renata? Mas antes disso eu quero saber de você, viu? Renan, seu filho, leva umas palmadinhas de vez em quando? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que estão com a gente no ABTV. Olha, é difícil educar, viu? Eu confesso que eu estou sofrendo essa experiência minha como mãe, está sendo bem difícil, porque é complicado. Eu converso bastante com o Renan, Renan tem 3 anos, virado, como a gente costuma dizer, e de vez em quando, depois de muita conversa, castigo e termina indo para a palmada. Mas é muito difícil para nós mães. Todas essas mães que estão aqui, que eu vou pedir para o Jobson mostrar, estão preocupadas. Eu estou aqui com a Carla, a Cíntia e também a Graça e a Fernanda. E eu vou começar essa conversa aqui com a Graça. Graça é mãe da Duda, que tem 4 anos. Duda é danada, virada, para ficar quieta aqui. E ela é mãe, ela trabalha, é dona de casa. Como é que fica a paciência com a Duda? Termina na pancada, Graça? Boa tarde. Boa tarde. De vez em quando tem que dar. Eu acho que tem que dar, né? Agora a gente coloca de castigo, corta as coisas que ela mais gosta. Vai tirando as coisas, DVDs, televisão que ela gosta muito de assistir, a chupeta que ela chupa ainda, a gente fica querendo cortar para o castigo ser esse, para evitar as palmadas. Mas de vez em quando eu acho que tem que ir para a palmada. E Fernanda? Fernanda é recreadora, né? Trabalha com criança
Mas aí no teu caso, Fernanda, casa de ferreiro, espeto de pau, tem paciência com o filho dos outros e com a tua termina perdendo um pouco? É verdade. Ela, por ser muito pequenininha ainda, fica mais difícil você conversar para poder ela entender, sabe? Quando eu falo firme, ela ainda chora, tudinho, mas ela consegue entender. Pelo fato de ser recreadora, a gente tem que ter mais firmeza com a criança, né? Mas ela ainda é muito pequena, eu ainda não bati, porque pelo fato dela ser muito pequena. Mas eu acho que se precisar, ela vai levar umas palmadinhas de vez em quando. Tá ok, Fernanda, obrigada. Eu vou passar aqui para Carla, que quer fazer uma pergunta, não é isso? Para a doutora Poliana. Carla quer fazer uma pergunta para o estúdio. Vai lá, Carla. Doutora Poliana, eu gostaria de saber se os pais forem enquadrados, a quem vai a guarda da criança? Se é o Estado que vai tomar conta dessas crianças ou alguém da família? Pronto, vamos então passar a pergunta aqui de Carla para Poliana. E então, essa questão de guarda, Poliana? Carla, não se preocupe, a lei não visa tirar o pátrio poder dos pais, não é? É bom deixar claro que essa lei, esse projeto de lei aqui no Brasil, não é uma coisa pioneira do Brasil, não é? Então, a intenção do legislador, a intenção dessa lei é justamente a orientação dos pais. Então, a punição para os pais é uma medida exacerbada que só será tomada em situações extremas, não é? Não uma palmadinha que vai fazer com que o pai perca a guarda do seu filho. Quanto a isso, não se preocupe. Tá certo. Pronto, Carla, tá aí a resposta. Ela ficou satisfeita, Renata? Pronto, ficou. Ela está dizendo que não é só uma palmadinha que vai tirar a guarda de um filho. A gente sabe que quando a gente toma esse tipo de atitude, nós mães, para fazer o melhor, a gente fica dizendo, né? A gente vai permitir tudo e aí não dá uma pancada em casa e termina o filho crescendo, querendo fazer tudo no meio da rua e termina levando, né, surra de outras pessoas na rua. Então é complicada essa lei, mas a gente está preocupada, todas as mães, mas eu acho que é para o melhor dos nossos pequenos, não é isso? Com certeza. Daniele. Tá bom, Renata, obrigada. Valeu pela sua experiência também. Muito obrigada a sua participação aqui no ABTV Primeira Edição e uma boa tarde, tá bom? Boa tarde, obrigada a você. E no próximo